11 horas 37 minutos, nós já estamos de volta com o programa SBT Comunidade, dando sequência à série de entrevistas com os candidatos rumo ao Palácio Alencastro. Hoje nós estamos recebendo, mais uma vez aqui no programa, o candidato, agora sim, de forma oficial, Julier Sebastião, do PDT. Seja bem-vindo, candidato. Bom dia. Bom tê-lo novamente aqui conosco. Telespectadores do programa SBT Comunidade. Muito bom. Essa entrevista terá a duração de 20 minutos. Antes de iniciarmos, conheça um pouco do perfil do candidato. Confira. Julier Sebastião da Silva nasceu no distrito de Mundo Novo, próximo de Chapada dos Guimarães. Tem 47 anos de idade, é casado, foi juiz federal em Mato Grosso, exerce a profissão de advogado. Após sair do PMDB, é a primeira vez que enfrenta uma eleição, dessa vez pelo PDT, pela coligação Cuiabá, Futuro e Inclusão. Pois muito bem, eu já quero começar esse nosso bate-papo, candidato, lhe perguntando, de juiz federal, um dos homens mais conhecidos na ocasião, à frente de grandes operações de reconhecimento nacional e internacional para disputar as eleições municipais a prefeito da capital do estado de Mato Grosso. Que mudança é essa, candidato? E o porquê o senhor colocou o seu nome nessa disputa eleitoral? O seu tempo começa a contar a partir de agora. Olha, Agnello, eu fui juiz federal por cerca de quase 20 anos, 2 décadas. Ao longo desse período, você já colocou com atuações de repercussão nacional, internacional e, mais precisamente aqui no Estado, numa contribuição decisiva para que o crime organizado fosse debelado em nosso Estado. Fui eu o juiz que decretou a prisão do então governador Arcanjo e de todo o seu grupo criminoso que matava em plena avenida do CPA e subjugava os cuiabanos e mato-grossenses. Ao longo desses 20 anos, exercendo a magistratura com muita dignidade, né, eu tive algumas oportunidades de fazer o bem do nosso povo. E o fiz, com justiça, com equilíbrio. Mas, numa dessas vezes, né, numa dessas audiências do crime organizado, eu recebi 2 senhoras após a audiência, fazendo um protesto contra o escândalo das calcinhas da Assembleia, à época que era vinculado ao crime organizado. E uma delas olhou para mim, olhou fixamente para mim e falou: doutor Julier, nós precisamos de juízes como o senhor também na política. Isso era 2003, 2004. Né? Ou seja, 10 anos depois, esse tempo eu fiquei martelando essa questão e falei: posso fazer melhor, posso fazer mais pelos cuiabanos e cuiabanas. Posso fazer mais pelas nossas famílias. E aí disse: só vou transferir de atuação do poder público. Deixei de atuar no poder judiciário e vim para o poder disputar a eleição para que possa atuar no poder público municipal. E me sinto muito honrado por essa escolha, Agnello. Não só pela coragem de tomá-la, porque não foi fácil, né, que eu digo aos meus amigos, à minha família, às minhas filhas, mas porque todo mundo fala assim: não entra na política, vai largar de ser juiz. Hoje eu seria desembargador federal, Agnello, e com um salário de R$42 mil. Então, o que nós fazemos para atender a nossa consciência, e que aquela senhora me disse naquela época, às vezes algumas pessoas não entendem. Mas os cuiabanos e as famílias cuiabanas com certeza entenderão que o Julier pode ser o melhor prefeito que a nossa cidade já teve, porque vai colocar o povo humilde e pobre como centro das nossas atenções. O senhor acredita que o eleitor cuiabano vai conseguir compreender uma mudança? O senhor saindo da magistratura, vindo para administrar Cuiabá. O senhor não teve uma experiência no executivo e é bem conhecido que há uma diferença, uma distância grande entre magistratura, legislativo e executivo. A situação no executivo é muito mais complexa, há necessidade de se fazer inúmeras avaliações em todos os âmbitos, político, empresarial, de desenvolvimento. O senhor está preparado? O senhor acredita que a população vai compreender essa sua proposta, como o senhor disse, de fazer a diferença à frente da capital do estado?
Olha, Agnello, eu como juiz sempre fui muito corajoso, sempre tive muito pulso firme e equilíbrio. Essas são as qualidades que o homem público precisa. E como eu disse a você, só vou mudar de área de atuação dentro do poder público, do judiciário para o poder público municipal. E nesse sentido, Agnello, eu vou fazer aqui algo que eu acho que é importante ressaltar. A melhor política de segurança pública que o Estado já conheceu e que inaugurou essa série de operações Brasil afora, Lava Jato, enfim, todas essas que colocam a corrupção sobre o foco da luz, nós fizemos aqui em Mato Grosso em 2002, 2003, que foi justamente acabar com o crime organizado no Estado. Aí eu te pergunto, qual governo, qual secretário de Segurança Pública teve política pública de segurança tão eficiente como esta que nós fizemos? Qual dos nossos adversários, e isso não é soberba e nem arrogância, é bom que se diga, porque nós estamos falando de uma biografia, de uma história, e você fez uma pergunta até muito pessoal. E eu, em respeito às nossas famílias cuiabanas, tenho que responder. Com certeza. Dizer, estou plenamente capacitado. Conheço a administração pública estadual, municipal, federal e todos os caminhos que uma administração tem que ter. O dever de probidade, de administrar e, fundamentalmente, Agnello, o compromisso com o nosso povo pobre e sofrido. Dizendo abertamente aqui, vamos pagar a dívida social que Cuiabá tem com os seus setores mais empobrecidos. Vamos pagar a dívida social que Cuiabá tem com os negros, com os jovens, com as mulheres e com nós, bugrinhos da Baixada Cuiabana. O senhor acredita que resgatar essa dívida social? Isso é o que falta hoje para o gestor hoje à frente da administração da capital? Sem dúvida nenhuma. E nós temos essa coragem. Porque vamos fazer o que fizemos como juiz. Vamos ter pulso firme na administração pública. E aí digo e respondo aquilo que você falou. Me sinto plenamente capacitado, capaz e experiente, sobretudo, para conduzir os destinos da nossa capital. Só a título de curiosidade, Agnello, quando eu cheguei em Mato Grosso, a Justiça Federal eram 3 varas federais e funcionavam ali na Justiça Federal, lá na Praça Bispo Dom José. Quando eu deixei a Justiça Federal em 2014, a Justiça Federal tinha sede própria construída, o prédio aqui da Avenida do CPA, tinha juizado especial que cuida dos interesses dos mais pobres instalados, turma recursal para atender os processos dos mais pobres também, e 9 varas em Cuiabá. No interior, Justiça Federal, Sinop, Rondonópolis, Cáceres, Diamantino, Juína, ou seja, Barra do Garças e Diamantino. Foi com essa estrutura que eu deixei a Justiça Federal no Estado. E mais, em Rondônia, quem construiu todo o prédio da Justiça Federal, a estrutura da Justiça Federal, foi quando da minha gestão como diretor do foro. Então, exerci plenamente a atividade administrativa, uma história de realizações, mas o mais importante, o compromisso com o nosso povo, que é isso que os nossos adversários não conseguem firmar. Nós podemos dizer claramente, vamos ter a passagem de ônibus mais barata dentre as capitais brasileiras. Nós vamos falar sobre isso, saindo da sua biografia, nos estendemos um pouco nesse quesito, até para que a população possa, obviamente, conhecer um pouco mais do candidato Julier. Falando agora de forma administrativa, área técnica, o próximo prefeito da capital vai conduzir, sem dúvida nenhuma, a maior empresa do município, 18 mil funcionários, sendo que desses 18 mil funcionários, 6.500 hoje são contratados. O senhor acredita que chegou a hora de Cuiabá também passar por um processo de reforma administrativa no Palácio Alencastro? O senhor acredita nessa necessidade? Como o senhor pensa em fazer para administrar internamente 18 mil servidores públicos para poder prestar serviço de qualidade para a população? Olha, Agnello, a primeira questão que nós vamos superar é considerar a prefeitura uma empresa. A prefeitura não é empresa. A prefeitura não é para dar lucro. A prefeitura é para dar melhoria de vida à população, para cuidar do seu povo, para ter políticas públicas eficientes e sociais que garantam
sobretudo, que aqueles que precisam dos serviços públicos do município tenham prioridade e sejam atendidos. Então, nós não vamos tratar a prefeitura como um ente privado que deve dar lucro. Vamos tratar como uma instituição que vai zelar para que a vida do cuiabano e da cuiabana, das nossas famílias, dos moradores de Cuiabá, melhore, e em todos os sentidos. E para isso, Agnello, nós vamos garantir a inversão de prioridade política no município. Ao invés de ficarmos dando benesses a um pequeno grupo de privilegiados, nós vamos dividir melhor o bolo. Vamos falar, olha, agora chegou a hora de Cuiabá pagar as dívidas com o seu povo. E não para o outro candidato que quer pagar uma dívida com os cuiabanos. Quais seriam essas dívidas na visão do candidato Julier? Primeiramente, Sim. garantir a inserção de mulheres na administração, e nós já estamos fazendo isso com uma vice competente, militante e representativa, Júcia Ribeiro, dizendo claramente, as mulheres estarão na administração municipal. Essa gestão que ainda está aí passou quase 4 anos sem ter uma secretária. Em Cuiabá, 53% de mulheres. Veja, Agnello, que isso é simplesmente passar uma régua sobre mais da metade das famílias cuiabanas. Falar, olha, vocês mulheres, nós não reconhecemos você e vamos fazer um governo de homens brancos e machos. Nós vamos fazer diferente. Já começamos pela vice, porque a gente fala e faz. Vamos fazer diferente, Agnello, na questão da passagem de ônibus, porque a gente fala e faz. O senhor é a favor da municipalização do transporte coletivo ou na continuidade da privatização com a abertura de novas licitações? Nós vamos fazer licitação para o transporte público em Cuiabá. Transparente e objetivas, com cláusulas, Agnello, que assegurem que a população seja bem tratada. Com cláusulas, por exemplo, que garantam ônibus novos. Ar-condicionado em Cuiabá não é luxo e é obrigação constar do edital de licitação. O senhor fala em redução também do transporte coletivo? Não. Nós vamos ampliar o setor de mobilidade urbana da cidade. O cuiabano que quiser se deslocar em Cuiabá poderá fazê-lo a preços acessíveis, com qualidade e conforto. Porque nós vamos privilegiar, Agnello, o cuiabano e não as empresas de ônibus. Nós vamos fazer licitação e colocar no edital todas essas questões, inclusive o preço da passagem de ônibus, que deverá ser a mais barata dentre as capitais brasileiras. Como que o senhor pretende... Como o mercado é livre, Agnello, o mercado é livre. Sim. Nós vamos lançar o edital de licitação. As empresas participam se o desejar. Mas aquela que vencer a licitação e for contratada terá que cumprir as cláusulas compensatórias do edital. Regularidade do serviço, qualidade, ônibus novos, ar-condicionado e, sobretudo, a tarifa da passagem de ônibus será a mais barata dentre as capitais brasileiras. E eu disse que a gente fala e faz. A passagem mais barata hoje é a de Fortaleza, que é administrada pelo PDT, pelo prefeito Roberto Cláudio. E veja que chegou a R$ 2,75, Agnello, porque já teve 2 reajustes do ano passado para cá. Mesmo nessa situação, Fortaleza, que é 3 ou 4 vezes maior do que Cuiabá, tem 2,75 de passagem. Aproveitando Cuiabá, a questão... 3,60, não se justifica. Aproveitando a questão do transporte, eu gostaria que o senhor falasse a respeito da sua intenção com relação às mudanças. Eu falo de mobilidade urbana, eu falo da infraestrutura de uma forma geral da nossa cidade e essa situação que envolve as obras inacabadas da Copa, que até hoje, obviamente, acaba que atrapalha muito trânsito, mobilidade aqui da nossa capital. Olha, Agnello, primeiro a gente tem que dizer claramente que a prefeitura não fez nenhuma obra para a Copa do Mundo. Deveria estar pronta lá o porto, que não está pronto até hoje. A reforma, a implantação daquele Parque das Águas aqui ao lado da Assembleia no Lago também está acontecendo, e um contrassenso total, né? Ou seja, Cuiabá, cidade verde, para implantar o Parque das Águas, desmatou todo o lago. Ou seja, como é isso?
Nós vamos Cidade Verde e desmata o Porto, desmata aqui o Lago da Assembleia, está desmatando ali o córrego do Barbado, ali no Jardim das Américas. Ou seja, como é que nós vamos fazer isso? Então, a prefeitura não tem obras. As obras aqui são do governo do estado. E o governador, Pedro Táxi, meu amigo, foi eleito dizendo para os cuiabanos e cuiabanas: vamos terminar todas as obras, inclusive o VLT, e principalmente o VLT. Se passaram 2 anos, está tudo aí, como diz no popular, bulhufas para os O cuiabanos. senhor sendo eleito prefeito de Cuiabá, o senhor Nós vamos exigir vai do cobrar governo, do governador vamos Pedro Táxi. exigir do governo do estado que cumpra a promessa. Disse que ia terminar, tem que terminar. Porque ali, Aguinaldo, tem 1,2 bilhão de razões enterradas aí. Então tem que terminar e cumprir a promessa. Nós, como prefeito, vamos cobrar do governo do estado politicamente e administrativamente. O espaço urbano é regulamentado pela prefeitura e nós vamos tomar as medidas administrativas. Falando das obras da Copa, eu me lembro que numa ocasião, enquanto ainda as obras estavam em andamento, um juiz, vosso colega na época, entrou com um pedido suspendendo as obras do VLT, principalmente por questões de irregularidades que foram constatadas, e na época o senhor entrou também ali com uma decisão mandando retomar estas obras. Isso, de certa forma, não contradiz aquilo que o senhor acaba de falar? É obra que era para ter sido, obviamente, checada, vistoriada, uma vez que já havia apontamentos de irregularidade, o senhor vai lá e manda liberar e as obras não aconteceram, empreiteiras ganharam recursos e aportes de capital milionários e não concluíram as obras? Olha, Guilherme, a primeira coisa, eu tenho o maior orgulho de ter dado a decisão que mandou continuar o VLT. Por quê? Porque os cuiabanos e cuiabanas, as nossas famílias, merecem. Merecem. Agora, se temos governos incompetentes, cabe aos órgãos de controle investigar e punir. Mas até agora eu não vi nada. Tem 2 anos já se passaram e os cuiabanos continuam aqui chupando o dedo e usando um ônibus de péssima qualidade, com tarifas altíssimas. Então, nós vamos lutar para que aquilo que eu autorizei, que o VLT, e eu assumo hoje. Se for para falar que é o pai do VLT, eu assumo, porque fui eu que autorizei a continuidade. Por quê? Porque eu quero que Cuiabá seja uma cidade moderna. Quero que Cuiabá tenha, sim, trem, que os cuiabanos e cuiabanas possam se deslocar lá do aeroporto ao Tijucal, até ao CPA, de trem, como todos merecemos. Tem uma área que precisa ser e muito melhorada, a área da saúde e a área da educação. Na verdade, 2 áreas primordiais da administração pública municipal. Primeiro, área da saúde. Qual é a visão do candidato Julier Sebastião com relação a esta área? Eu falo de PSFs, eu falo de UPAs, de policlínicas, pronto-socorro em construção, pronto-socorro já funcionando, Hospital São Benedito e outras obras mais. Aguinaldo, você está antenado com o sentimento das famílias cuiabanas. Tá? Porque se você perguntar até o mais novo da família, o bisneto, ao bisavô ou a bisavó da família, e falar: do que você mais sofre em Cuiabá? E eles responderão: olha, a saúde. E, Agnello, nós, atentos a essa preocupação, nós temos o programa que se chama Saúde aos 300, que vai significar exatamente, no nosso programa de governo, acabar com o caos no sistema público de saúde, Agnello. Nós vamos trabalhar em algumas linhas que facilitem a universalização do atendimento, facilitação do acesso, valorização dos profissionais da saúde e a humanização do atendimento. Porque, Agnello, muito do que a população cuiabana reclama não é só que não tem a unidade de saúde ou que lá não tem o médico. Mas quando tem a unidade de saúde e o médico, as pessoas falam assim:
Olha, cheguei lá 8 horas da manhã, procurando atendimento, com dor, ou ferido, ou precisando de assistência, e saí 6 horas da tarde. Então, isso não é dignidade no atendimento. Então, nós vamos trabalhar dentro desse programa Cuiabá Saúde aos 300, nesses eixos fundamentais. Isso vai significar também a inversão de prioridade, Agnello, que nós estamos falando. Porque a inversão de prioridade para atender os usuários, os que mais precisam. E isso vai significar que nós vamos mudar a política que tem em Cuiabá em relação à saúde. Nós não vamos fechar a unidade de saúde, como a prefeitura fez e quer fazer lá no Pedra 90. Nós vamos ampliar. Nós vamos reformar. Nós vamos readequar. E nós vamos humanizar a saúde. E isso, com muito diálogo. E começando dos bairros mais periféricos. Certo. Eu tenho 1 minuto praticamente de entrevista ainda com o senhor, mas eu preciso de uma resposta assim, bem objetiva com relação aos recursos do município. Cuiabá vai ter um orçamento em 2017 na ordem de 2.230 bilhões de reais, sendo que 45% desse valor, eu estou falando aí de R$1 bilhão, já está comprometido com a folha de pagamento. Como é que o senhor pretende administrar uma capital que cresce a cada dia com tão baixo orçamento para o próximo exercício? Como o senhor enxerga essa administração? Eu estou falando de um IPTU com 40% de inadimplência, receita despencando. Como o senhor pretende recuperar isto? Olha, a primeira coisa é que quando nós falamos em inversão de prioridade, Agnello, nós falamos em dividir melhor o bolo. Então, nós vamos ter secretarias de mulheres, de juventude, vamos articular programas de saúde, educação em tempo integral no sistema público municipal. Mas, para isso, nós vamos dividir melhor o bolo e não vamos aumentar o bolo. Então, nós não vamos aumentar impostos. O problema, então, não é dinheiro. O problema é a gestão dele. É gestão pública. É um problema de gestão e mais. Nós vamos investir naquilo que é prioritário para o Estado. Para o nosso Estado e para a nossa cidade. O que é prioritário para a nossa cidade? A sua gente. E é isso que eu penso de Cuiabá no século XXI, Agnello. Uma cidade moderna, inclusiva e humana. Nós temos 30 minutos para terminar a nossa entrevista. Eu deixo o senhor à vontade para as suas considerações finais. Bom, eu agradeço a você, Agnello, pela entrevista gentil. Prazer todo aos nosso. Nossos telespectadores, né, do programa SBT Comunidade, pela paciência. E dizer, peço o seu voto para Juliere Jusce, vote 12, para nós mudarmos a nossa cidade e renovarmos a nossa política. Chega dos velhos hábitos e velhos costumes que a população não aceita mais. Juliere 12 para mudar a nossa cidade. E assim nós encerramos a entrevista com o candidato Juliere Sebastião do PDT. Nosso entrevistado no programa de amanhã será o candidato Emanuel Pinheiro. Muito obrigado pela sua participação. Que Deus lhe abençoe, né, lhe guarde e lhe dê bastante sabedoria durante esta caminhada.